Olá! Na poesia intitulada Com Licença Poética, a poetisa mineira Adélia Prado diz que mulher é desdobrável. E é mesmo, e precisa ser muitas. Apesar de fazer escolhas e definir prioridades, está sempre desempenhando múltiplas funções. E num momento muito especial, a hora de ter o filho, o ideal seria poder diminuir a velocidade do mundo para viver e curtir a gestação e, claro, curtir o filho. Mas isso nem sempre é possível. Assim segue a vida. As tarefas continuam, os problemas continuam, alguns novos surgem e também várias dúvidas. E até mesmo questões relacionadas a pequenas coisas do dia a dia, como, por exemplo, pode-se pintar o cabelo durante a gravidez? Surgem. Qualquer tipo de ginástica pode ser feita durante todos os meses de gestação? Muitos casais fazem viagens longas e até aproveitam para comprar o enxoval do bebê. A mulher grávida pode fazer viagens de avião em qualquer período da gestação? No programa de hoje nós vamos conversar exatamente sobre os cuidados durante a gestação e os cuidados do bebê. O que pode ser feito e o que deve ser evitado. Vamos aproveitar para esclarecer dúvidas como: durante a arrumação do quarto do bebê, será que a mulher pode empurrar móveis, carregar peso, fazer esforço físico? Com relação aos medicamentos, existe alguma restrição? E quais os cuidados com a alimentação? É preciso comer mais? Evitar algum alimento? Dar preferência a outros? Café e chás, por exemplo, estão liberados? Enfim, esse será um programa com orientações para o período da gestação. Aproveite para esclarecer a sua dúvida. Então, fique com a gente e participe. Está no ar Pense Saúde. Para falar sobre essas orientações para gestantes, participam conosco hoje as ginecologistas doutora Maria de Fátima Lobato Vilaça e a doutora Thelma de Figueiredo e Silva. E claro, como eu falei anteriormente, você. Queremos incluir a sua dúvida, a sua pergunta, comentário ou até mesmo seu depoimento no debate. Então, participe com a gente por telefone 3209-0119 ou por e-mail saude@tvhorizonte.com.br. Eu agradeço muito a presença das duas aqui. Uma ginecologista, inclusive, já com uma paciente daqui a pouco deve sair correndo daqui, porque uma mãe já daqui a pouco nasce um novo bebê. Mas a gente já fez até alguns programas sobre pré-natal, a importância do acompanhamento durante o pré-natal, mas essas orientações e essas dúvidas do dia a dia que podem surgir, eu acho extremamente importante a gente comentar. E eu queria começar falando exatamente sobre viagens, porque hoje em dia a gente estava até comentando, as pessoas aproveitam, a vida não para durante a gestação. Antes a mulher parava, ficava de repouso, era até excessivo, né? Comendo canjica. E hoje em dia não, a vida continua, o trabalho continua, a ginástica continua, as exigências e as viagens. E eu quero falar um pouco sobre isso. Viagens podem ser feitas, vamos pensar primeiro aqui em avião, né, doutora Maria de Fátima? Sim, as viagens de avião, elas podem ser feitas, desde que se tenha alguns cuidados. Primeiro, a viagem, se ela for longa, a gestante, ela deve usar meia elástica. Longa a partir de quanto tempo? Duas horas já né? Já okay. É um tempo assim, que já começa a requerer cuidados. Então, usar meia elástica, sempre que possível, deambular dentro do avião para fazer a prevenção de trombose. Então, não ficar o tempo todo sentada, né? Andar, caminhar. Não. Uma coisa fundamental é a gestante esvaziar a bexiga, né? A gente tem uma preocupação muito grande com a infecção urinária e dentro do avião, com ar-condicionado ligado, ela deve manter a ingestão grande de líquidos e usar o banheiro no máximo a cada 2 horas para não ficar resíduo de urina na bexiga. Tá, não reter. Não reter urina, isso é muito importante. Você manter a bexiga funcionando, né?
não acumular nada ali. Então, são os principais cuidados, né? A partir de qual, porque principalmente aquela mãe de primeira viagem que está passando pela primeira gestação, ela não sabe ainda como o organismo responde. Então, a partir de qual idade seria seguro para essa mãe, de qual idade gestacional, seria seguro para essa mãe fazer uma viagem e até quando? Ela pode até o 8º, 9º mês? A gente pode dividir a gestação em 3 trimestres, né? E a fase ideal para viajar, se ela quer planejar uma viagem, seria o 2º trimestre, porque os 3 primeiros meses existe sempre um risco teórico de um abortamento. E, de repente, se isso acontece, ela está fora de casa, no início até ela nem sente muito a gravidez, seria uma fase em que é tranquilo, a barriga ainda não incomoda, não pesa, não a limita de nada, mas pode eventualmente apresentar um sangramento, ter alguma dificuldade, uma cólica e estar longe do seu domicílio, do seu médico, do hospital da confiança, né? Então, no final também a gente não aconselha, porque também, teoricamente, sempre existe um risco de parto prematuro. Então, às vezes ela desloca, pensa que vai se divertir e tem um bebê prematuro, às vezes num local que não tem nenhuma UTI, não tem uma assistência. Já aconteceu com cliente minha, viajou para uma praia, numa cidadezinha no Nordeste, e aí não tinha condição nenhuma, foi transferida para a capital, da capital para vir para Belo Horizonte, teve que esperar o bebê crescer um pouquinho, porque a criança também não viaja de avião nos primeiros dias de vida, né? Tem um risco de ter uma compressão, uma lesão de tímpano, o ideal é esperar um mês. Então, no final da gravidez, eu acho que viajar se for estritamente necessário, né? Hoje em dia as pessoas viajam muito, parece que o mundo ficou pequeno, está tudo muito fácil, né? Então as pessoas querem viajar muito. Então uma outra observação que eu faço é que se realmente vai viajar, é uma viagem que realmente ela vai divertir, porque às vezes a gestante quer fazer uma viagem, às vezes muito longa de carro, muitas horas, pode ficar presa no engarrafamento, sem ter acesso a um banheiro, uma água, não é? Fica muito tempo assentada, de repente chega num local, às vezes não tem um conforto, ela vai estranhar aquela cama, aquele travesseiro, ela levanta à noite para urinar, ela não conhece aquele ambiente, ela pode tropeçar, né? Então teria que deixar uma luz acesa para ficar fácil para ela. Então considerar muito os benefícios de se viajar nessa fase, né? São só 9 meses, tem muita época para conhecer o mundo, muita coisa. Mas realmente muitas pensam assim, é uma viagemzinha que eu quero fazer com meu marido, só nós dois. Então vamos escolher o 4º, 5º ou 6º mês, que a princípio não acontece nada. Né? E a barriguinha ainda não está muito grande, incomodando muito, ela pode se divertir. Não, porque a gente estava dizendo aqui que claro, é normal, não é um período de doença, não é nada, mas exige certos cuidados, né? É um momento especial, é um momento de transformação, uma série de coisas estão acontecendo, então é um momento que merece um pouquinho mais de atenção, de cuidado, né? E a gente falou aqui de avião, mas eu acho que isso também vale para carro, vale para ônibus, vale para trem, né? Para todos os meios de transporte, né? Bom, aí, e com relação a meio de transporte, o segurança, a gente pode usar, a mulher pode usar o cinto de segurança? Pode e deve. E deve sempre, até o fim, sem problema? Sempre. Não retirar o cinto com a desculpa de que está incomodando, que está apertando, né? Então, como a Fátima já tinha dito, se ela está viajando, a viagem é longa, o cinto começa a incomodar, vamos pedir para o marido parar um pouquinho, vamos fazer uma pausa, caminha um pouquinho ali naquele posto de gasolina, toma água, vai ao banheiro, descansa um pouquinho e volta. E pode comer? Não, mas por quê? Sentou da paradinha, tem a comidinha da parada, ou mesmo a comidinha de avião. A grávida precisa de um cuidado especial ou não necessariamente? Depende, né? De onde for parar, né? Depende de onde for parar. O cuidado da gestante com relação à alimentação é o mesmo nosso, né? Se você vai parar num posto de gasolina que você não conhece, você não vai comer uma maionese, né? Então, assim, esses cuidados básicos que qualquer um de nós precisa ter, a gestante também precisa. Mas, bom, já que a gente começou a falar da alimentação, a princípio, a grávida pode comer tudo, deve comer, variado, mas é preciso cuidados, por exemplo, a gente sabe da importância de saladas, legumes, verduras.
Coisas cruas, saladas cruas fora de casa, nesse período de gestação, é preciso um cuidado especial, doutora Thelma? Ah, sim. Mas nós vamos falar disso no próximo bloco, nesse já acabou. Porque é uma coisa que todo mundo fala e sabe da importância, né, das vitaminas, dos minerais contidos nesses alimentos. Mas fora de casa, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Nós vamos para o intervalo, convidamos você para participar conosco, só que antes nós vamos falar da campanha Faço Parte. Você conhece? Com a sua ajuda, a Catedral Cristo Rei quer construir e vai construir uma praça especialmente dedicada às famílias que vai ter ao seu redor um grande terço. Faça parte desse importante projeto e tenha o seu nome ou o de seus familiares eternizado em uma das contas do terço das famílias. Para saber como, ligue em horário comercial para 3319-3100 ou acesse catedralcristoreibh.com.br. Faça parte você também. Agora, como eu falei, um breve intervalo. Enquanto isso, aproveite para participar do programa conosco com a sua dúvida, pergunta ou até depoimento, comentário. O nosso telefone é 3209-0119, é o telefone para participar do programa. Se quiser, pode ser por e-mail, saúde@tvhorizonte.com.br. Voltamos daqui a pouco.